Fala galera, saudações. Vamos começar aqui o nosso trabalho de hoje e continuando, né, as nossas discussões acerca da tese, beleza? Não esqueçam de que nós estamos aqui no nosso módulo, tá? Vocês vão acompanhar, obviamente, na tela, mas também vocês têm um material digital, tá bom? Estamos aí na página 5. Sejam todos bem-vindos e bem-vindas a esta aula. Espero que seja muito proveitosa para vocês, beleza? Divida aí a tela comigo, por favor, o material, para a gente começar a conversar aqui. Olha só, como vocês sabem, a tese de um texto, a gente já tinha combinado isso em aulas anteriores, a tese do texto ela tem que partir da frase tema da proposta. O que significa dizer? Que a gente transforma a frase tema da proposta em uma tese, a partir da modificação dela, certo? Já conversamos sobre isso e agora vamos intensificar e conversar mais. Olha só, acompanha a leitura aí, ó. Primeiramente, saiba que a tese deve ser obrigatoriamente relacionada ao tema e, de preferência, à frase tema da proposta. No entanto, a tese é seu ponto de vista. Portanto, o encaminhamento pode ser dado por você desde que tenha relação com o tema, claro. Você pode, em qualquer tema de redação no estilo do Enem, considerar que o tema é um problema. A partir disso, o estabelecimento das causas fica de graça, perceba. Eu me deparo muitas vezes com alunos que vêm se queixar a mim da dificuldade que eles têm de trabalhar, de elaborar uma tese com temas de redação que não tenham problemática explícita. Muitos deles me relatam esse tipo de dificuldade. Não tem problemática explícita. São temas que trabalham, por exemplo, com caminhos para combater alguma coisa, medidas para conter tal situação, efeitos disso naquilo, a importância de tal coisa em tal coisa, e não uma problemática explícita. A problemática da violência contra a mulher. Esses temas aí geralmente são muito fáceis de se criar tese. Não é que os demais serão difíceis, né? Mas os que têm problemática explícita têm um grau de facilidade maior, justamente pelo fato de que vocês estão acostumados mais a ter o problema explícito para a parte deles desenvolver, tá? Mas isso não tem problema, é para isso que a gente está aqui, para resolver essa bronca. Acompanha aí, por favor. Coloca somente o material na tela. Olha só, o tema é o combate à depressão no Brasil. Primeira coisa que a gente tem que fazer. Olha só, galera. Primeira coisa que a gente tem que fazer é o seguinte. Considerar que é um problema. Aqui na letra A, repara. Considerar que é um problema. Exemplo. O combate à depressão no Brasil é um problema. Você pega a própria frase tema, que já está com a problemática exposta, e diz que é um problema. Segundo ponto, segundo movimento. Você vai fazer o quê? Você responde aqui a essa primeira colocação a seguinte pergunta. Por quê? Por que o combate à depressão no Brasil é um problema? Prestem atenção. Abra aqui no quadro, por favor. Existe uma diferença, pessoal, significativa entre você argumentar e você dissertar. Não é à toa que o nosso tipo textual, né, o gênero que a gente produz, ele é dissertativo argumentativo, né? Por quê? Porque o que é dissertar? E o que é argumentar? Eu gosto sempre de trabalhar, vocês vão perceber isso de acordo com o encaminhar do nosso curso, eu gosto sempre de trabalhar com perguntas norteadoras. Eu gosto sempre de trabalhar com perguntas que podem ser respondidas e a resposta delas já é o encaminhamento do seu texto, que é para a gente não ter trabalho, né? Aí olha só, o que é dissertar, professor? Dissertar é a gente falar com propriedade sobre algo. Por que essa ressalva aqui de com propriedade? Por que a ressalva de com propriedade? Porque dissertar não é simplesmente você chegar e dizer assim, a violência urbana no Brasil é muito difícil, porque no país a gente tem altos números de assassinatos, porque nós temos muita impunidade, porque o Brasil tem muito ladrão e a polícia não prende ninguém. Peraí, isso não é jeito de você escrever um texto e discutir um tema. Você está aí arrotando suas ideias. Isso não é dissertação.
Você está dizendo aí, propagando aos quatro ventos, o que você pensa. Isso nem é dissertar e nem muito menos argumentar. Evita, inclusive, discutir com pessoas desse jeito. Agora, quando você traz, por exemplo, um conceito, quando você diz o que disse uma autoridade, quando você lança mão de dados estatísticos, quando você faz isso, aí você deixa de falar com as suas palavras e passa a falar com propriedade. Por quê? Porque você vai lançar mão exatamente de áreas do conhecimento que não são suas. Não é você o dono ou a dona da razão. Você vai trazer outras áreas do conhecimento para embasar o que futuramente você vai defender. Não se esqueçam das pessoas que terminam suas dissertações de mestrado. O que é uma dissertação de mestrado, professor? É a mesma coisa que vocês fazem aqui, só que numa complexidade maior e num volume também maior, a pesquisa é muito mais ampla. Mas o que é que um mestrando faz para poder receber o certificado de mestre? Ele precisa trazer uma vasta bibliografia para falar com propriedade, falar com propriedade sobre um tema, pegar corpos. O que é corpos, professor? O que são os corpos? Pegar material de análise, contrastar com o que está aqui e finalmente fazer o quê? Argumentar. E dizer, isso que eu disse aqui na dissertação, eu vou provar na argumentação a partir dos dados que eu coletei em tal situação. Vocês fazem a mesma coisa, só que em formato o quê? Compilado. Vocês vão trazer falas de especialistas, vocês vão trazer dados, vão trazer fatos cotidianos, certo? Para fazer o quê? Para dar o quê? Propriedade ao texto. E depois, professor, você vai pegar a sua defesa, a sua ideia, unir ao corpus, né? Unir as provas evidentes que você tem da sua defesa e finalmente argumentar. O que é argumentar, Diego? Argumentar é defender. Veja bem. Lembra que eu falei das perguntas? Qual é a pergunta que nós fazemos para a dissertação? A pergunta é essa aqui, O quê? O que é que vai ser dito? Qual é o tema? Sobre o que você vai falar? A argumentação, a pergunta é o quê? Por quê? Por que você está defendendo isso? Qual é a justificativa que você tem? Então, volta aqui para a tela com o material, por favor. Olhe por que eu fiz a pergunta por quê. Pode dividir. Olhe por que eu fiz a pergunta por quê aqui. Veja bem. Presta atenção. O combate à depressão é um problema. Isso é o que, professor? Isso aí é uma argumentação. Isso aí é um argumento. Você vai fazer uma defesa. Isso é uma tese. Você está dizendo que o combate à depressão no Brasil é um problema. Agora você vai ter que se justificar. Você não pode dizer só por dizer. Agora você vai ter que justificar. A justificativa vem por meio de qual pergunta? Da pergunta por quê. Tá vendo aqui atrás no quadro? Defender, argumentar. É o que, galera? Por quê? Tá vendo? Por isso que essa pergunta é importante para ser feita a sua tese. E aí, a resposta a esse porquê está aqui embaixo no tópico B. Tanto pelo preconceito em tratar a doença, quanto pela falta de assistência do Estado em auxiliar nos casos de depressão. A partir disso, o seu texto será direcionado para que você disserte novamente e argumente novamente, mais especificamente sobre estes dois tópicos. Próximo tema. A importância do uso das energias renováveis para o futuro do Brasil. Esse é o tema, isso não é uma tese, é o tema. Mas a partir dele nós tiramos a nossa tese. O tema diz a importância do uso das energias renováveis para o futuro do Brasil. Primeiramente, o que é que faz? Considera que é um problema. Então, o uso das energias renováveis é importante para o futuro do Brasil, mas atualmente se configura como um problema. Você não pode falar que o uso das energias é um problema, porque não é o uso que é um problema, é a falta dele.
certo? Ele é importante, usar é importante, mas atualmente é um problema, porque ninguém usa. Porque existe um entrave, existem empecilhos que fazem com que esse uso não ocorra. Então, por isso, essa consideração que está aqui no material, ó. O uso das energias é importante para o futuro do Brasil. Vou até apagar aqui essa parte para a gente não se confundir. Mas atualmente configura-se como um problema ou como um entrave. Aí, ó, a perguntinha de guerra é qual, galera? Por quê? Por que é, né, que atualmente o uso das energias renováveis configura-se como um problema? Pela ineficiência do Estado e pela construção histórica da matriz energética brasileira. Ok? Continuando nossa discussão. A gente tem mais exemplo aí, certo? Eu vou só apagar isso aqui, para não ficar marcado no material. Que eu vou descer. Pronto. Repara. Os efeitos da obesidade na saúde pública brasileira. Primeira coisa que faz é o quê? Considerar que é um problema. Considerar que é um problema. Exemplo. A obesidade causa efeitos na saúde pública brasileira, o que se configura como um problema. Se o tema é os efeitos da obesidade na saúde pública brasileira, evidentemente, a obesidade causa efeitos na saúde pública brasileira, o que se configura como um problema. Certo? Por que é um problema, professor? Porque está explícito aí na nossa discussão, né, que esses efeitos da obesidade são um problema, semanticamente, né, falando. O que a gente faz agora? Pergunta. Por quê? Olha só. Por que os efeitos da obesidade são considerados um problema? Tanto pelo cultivo de um estilo de vida sedentário, olha só, cultivo de um estilo de vida sedentário, quanto pela adesão ao modo contemporâneo de alimentação. Agora você pega cada tópico desse e vai desenvolver em cada parágrafo argumentativo. Beleza? Temos algumas ressalvas a fazer. Vou novamente apagar aqui. Ok? E olha só. Atenção. Acompanha aí. Bota só o material. Cuidado com propostas cobrando alternativas sem ser para combater algo. Nessas propostas, costumam-se cobrar alternativas ou meios para incentivar, para melhorar ou potencializar algum tipo de problema. Nessa ocasião, a melhor opção é perceber que o problema não é o incentivo ou a melhoria, mas a falta dele. Logo após, estabelecem-se as causas. Então, preste atenção, eu estava falando sobre isso agorinha, da dificuldade que as pessoas têm, que os alunos me relatam ter, né, acerca dos temas que trabalham com essa questão de cobrar alternativa, né? Meios para, caminhos para. Aí veja só, o tema aqui é alternativas para incentivar a agricultura sustentável no Brasil. Perceba que a palavra alternativas está aqui, tá bom? A palavra alternativa está aqui e a palavra incentivo também está aqui. Elas precisam aparecer, pessoal, necessariamente. Pode dividir a câmera aqui. É interessante que vocês saibam que toda tese deve ter as palavras-chave da frase tema da proposta nela. Você não pode reinventar. Você não pode inventar, como diz o ditado popular, você não pode reinventar a roda. Não queira dificultar, não queira arrumar sinônimo, fazer aquela coisa espetacularizada. Não há necessidade disso, sob hipótese alguma. Certo? Você pode ir direto ao ponto. Pegue as palavras-chave do tema e coloque no seu texto. Tá bom? Na sua tese. Olha só. Como é que ficaria a tese, então, Diego, a partir dessas palavras? Aqui, ó. Não é... Ó. Olha só o que foi dito lá em cima, viu? Nessa ocasião, a melhor opção é perceber que o problema não é o incentivo. Então, assim, as alternativas para
a agricultura, as alternativas para incentivar a agricultura sustentável não são o problema. Evidentemente, elas são justamente as alternativas para sair do problema. O problema é o que, professor? É a falta de alternativas. O que a gente faz? Olha para cá. A falta de incentivo à agricultura sustentável no Brasil é um problema. A gente considera que a falta do incentivo, que a falta do combate, se for combate, é o problema. Por quê? A pergunta é a mesma, viu? Olha para cá. Ó, a falta do incentivo é um problema. E aqui é o quê? Qual é a resposta que se dá? Por quê? Por causa de quê? Sobretudo, ó, pela expansão do agronegócio e pelas técnicas rudimentares de cultivo, o que demanda urgentes alternativas para a sua resolução. Aí você poderia ter se perguntado, professor, mas até cultivo, alternativas não tinha aparecido, mas apareceu no final. Até só acaba quando o ponto estiver ali, viu? O que demanda urgentes alternativas para a sua resolução. Então, as palavras-chave da tese estão todas, do tema, estão todas na tese. Vamos lá? Olha aqui. Incentivo está aqui. Certo? Agricultura sustentável está aqui. No Brasil, também está aqui. Beleza? E alternativas está aqui embaixo. Então, eu não tenho para que me preocupar. E ainda por cima, estabeleci o quê? Estabeleci as duas causas pelas quais o problema acontece. E agora eu vou fazer o quê? Eu vou desenvolver na argumentação. Ok? Olha aí. Perceba que o tema versa sobre alternativas para incentivar a agricultura sustentável. A tese se inicia afirmando que a falta de incentivo é um problema para incentivar a agricultura, né? E não a agricultura sustentável em si mesma é um problema. Cuidado nessas relações. Lembre-se também de que essas relações semânticas intencionais são permitidas desde que a ideia central do tema não haja tangência e nem fuga. Então, essa modificação de relação que nós fizemos aqui, professor, por que modificação? Porque nós não estamos pegando a ordem direta da frase tema da proposta e estabelecendo. A gente está fazendo uma relação, a gente está estabelecendo uma relação semântica com ela, que é a de oposição. Então a gente está colocando, a gente está opondo, né, pegando a matriz negativa, né, a alternativas para incentivar a agricultura sustentável no Brasil. Eu não posso falar que as alternativas são um problema, mas eu posso falar que a falta delas é. Então eu digo que a falta de incentivo à agricultura é um problema causado por tais e tais fatores, o que demanda alternativas. Essa modificação na relação que eu fiz é legítima. Eu não perdi de vista o caminho da nossa discussão. Beleza? Próximo tema. A importância da família para a construção da sociedade brasileira. A importância da família para a construção da sociedade brasileira. Olha só, a tese. A pouca importância dada à família para ou na construção da sociedade brasileira é um problema causado, sobretudo, pelo atual ritmo de vida das famílias brasileiras e pela influência negativa de boa parte da mídia nos lares brasileiros. Mais uma vez, a gente poderia dizer que a importância da família para a construção da sociedade brasileira é um problema? Nós poderíamos falar isso? Não, a gente não pode dizer isso. Porque não tem sentido de você falar, se o tema está pedindo para você defender a importância de uma coisa, como é que você vai dizer que ela é o problema? Você vai estar descumprindo o acordo prévio. Se você descumprir o acordo prévio, você tira 0 na prova. Certo? Então você não pode falar que ela é um problema, mas pode falar que a pouca importância que é dada à família é um problema. Isso é um direito que você tem e é uma relação semântica, é uma relação argumentativa completamente legítima. Estamos entendidos? Moral da história. Você sempre terá como transformar uma frase-tema de proposta de redação em problema. Vamos para a prática. Tá aí, ó.
praticando a transformação da frase tema em problema. Abra aqui o quadro, por favor. Eu quero fazer melhor com vocês. Eu quero pegar a nossa penúltima proposta, né? A nossa proposta número 1, né, do nosso caderno de produção, que falava sobre os desafios para a efetivação os desafios para a efetivação da doação de órgãos no Brasil. Vou botar aqui a frase. Foi a proposta número 1, que está na nossa plataforma lá. Olha só. Foi assim. Os desafios para a efetivação da doação de órgãos no Brasil. Vamos lá? Essa proposta aí é um exemplo daquelas propostas que não têm problemática explícita. Não está na ordem direta. Nós não podemos dizer que os desafios são um problema. O que é que a gente faz? A gente estabelece o acordo prévio, né? Qual é o acordo prévio dessa proposta, professor? Opa. Acordo prévio. O acordo prévio é, se a proposta é os desafios para a efetivação da doação de órgãos no Brasil, logo, a doação a efetivação da doação de órgãos no Brasil possui desafios. É um problema não, possui desafios. Olha só, a efetivação da doação de órgãos no Brasil possui desafios. Qual é a pergunta que eu posso fazer a essa frase tema aqui, pessoal? Eu tenho duas. Possui desafios. A pergunta que nós acordamos foi qual? Por que possui desafios? Ou então eu posso fazer outra pergunta aqui também. A pergunta é quais? Quais os desafios? O que é que a gente faz? Primeiro desafio. Segundo desafio. Você estabelece o primeiro desafio, por exemplo, falta de informação por parte da população. Ok? E estabelece o segundo desafio, por exemplo, falta de estrutura, falta de infraestrutura nos hospitais do Brasil. Para receber, para transportar os órgãos. Afinal de contas, o sistema brasileiro de transplante de órgãos, né, 98% dele é gerenciado pelo SUS, né? Pouquíssimos são as operações que são feitas pela rede privada, e mesmo assim, para poderem ser feitas, a doação acontece ao SUS. E aí o SUS é quem repassa, né, essa incumbência para a rede particular, mas é muito difícil acontecer. Então tá aqui. Isso para o tema que foi da gente, tá? Só para mostrar a vocês que tudo isso aqui é perfeitamente realizável, certo? Em qualquer tema. Agora vamos lá, bota aqui no material. Frase tema: os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Como é que a gente transforma num problema? Né? Eu vou apagar aqui o quadro, que é para a gente responder isso aqui no quadro. Vamos lá. Letra A, letra B, letra C. Vamos lá. Os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Pode colocar aqui o quadro. A gente tem que transformar isso aqui num problema e depois desenvolver.
né? Vamos lá, os efeitos da pandemia do coronavírus na economia brasileira. Basta você pegar essa frase tema e complementar. Ó. Eu vou só botar aqui reticências e complementar. Configuram-se como um problema. Beleza? Aí vem a perguntinha de ouro. Qual é a pergunta, minha gente? Por quê? Esse porquê aqui, lembrem-se, esse porquê aqui, ele é um porquê causal. Então, aqui, trocando em miúdos, eu estou perguntando o seguinte. Por causa de quê? No fim das contas. Beleza? Por causa de quê? Aí você estabelece as duas causas e as desenvolve lá no desenvolvimento. Tá bom? Letra B. Bota no material. Medidas para a erradicação da fome no Brasil. Pode voltar aqui para o quadro? Medidas para a erradicação da fome no Brasil. Aí olha só, agora o tema já é diferente. Medidas para. Então, as medidas para a erradicação da fome no Brasil são um problema? A gente pode falar isso? Não pode. Certo? O que é que a gente faz? São necessárias medidas para a erradicação da fome no Brasil. Esse é o acordo prévio. Mas, se ligou aí? Olha só. São necessárias medidas para a erradicação da fome no Brasil. Olha só. Mas é aí onde a gente tem que se ligar. Mas devido aí a gente bota aqui, ó, A1 e A2, esse combate torna-se prejudicado. Tá aqui, ó. Você não pode falar que as medidas são um problema. Mas, em compensação, você pode dizer que elas são necessárias, mas por causa destes dois problemas que você vai elencar, esse combate torna-se prejudicado. Aí, a partir de agora, faz o quê, professor? Você desenvolve A1 e desenvolve A2. Certo? Outra possibilidade para esse tema, você pode colocar. São necessárias medidas para a erradicação da fome no Brasil. Aí poderia perguntar por quê? Por que são necessárias? Mas esse encaminhamento normalmente é mais difícil para quem não tem tanta habilidade, para quem está mais acostumado com o encaminhamento a partir dos problemas. Tá bom? E o último tema, letra C. Bota aí no material. O último tema, letra C, é o combate ao analfabetismo na sociedade brasileira. Pode voltar? Olha só, não podemos falar que o combate ao analfabetismo é um problema. Certo? O que a gente coloca? Mesma situação. É necessário, né? É necessário o combate ao analfabetismo na sociedade brasileira. O que é que a gente pode fazer a partir daqui? Isso é uma escolha sua, tá? Eu estou dando possibilidades. Uma das possibilidades é a gente já vir daqui, pessoal, direto e botar aqui, ó. Por quê? Por que é necessário o combate ao analfabetismo na sociedade brasileira? Isso é uma possibilidade. Se você quiser, pode ficar à vontade.
Caso você não queira, você pode colocar que é necessário, mas esse combate, aqui ó, mas esse combate está prejudicado devido às questões. Aumenta mais o quadro aí, por favor. O debate fica, aliás, o combate, na verdade, né, fica prejudicado devido a essas questões, né, devido às questões que você vai elencar, beleza? Pode aumentar mais a coisa aqui não, já? Pode botar o quadro todo? Sim, aí, beleza. Pronto. Ok? Então aí estão as respostas para essa atividadezinha que a gente fez, tá? Eu passei a atividade para casa para vocês, recebi apenas uma correção, tá certo? Que eu vou devolver, para vocês pegarem 10 temas e transformarem em problema e construírem suas teses. Façam a atividade. Não dê vacilo não, certo? Porque essa prática aí vai fazer com que vocês tenham mais habilidade em elaborar a tese. Pode dividir a tela com o material aí? Vamos para frente, minha gente. Agora vamos lá. Acabamos de chegar agora no outro tópico, no tópico novo, que são os tipos de introdução em textos dissertativos argumentativos. Agora vamos trabalhar realmente por partes do texto, certo? Lembrando que nós estamos no capítulo de competência 2, certo? Estamos no capítulo de competência 2 e esse capítulo trata exatamente do repertório sociocultural, da estrutura do texto dissertativo argumentativo, né? E também da compreensão temática. Então, é justamente por causa disso que nós estamos dando agora a introdução, tá bom? Coloca aí só no material, por favor. Como já sabemos, a introdução é o cartão de visitas de qualquer texto. De um texto argumentativo, independentemente de qual seja, essa função é dobrada. Uma vez que precisa localizar o leitor diante do que vai ser dito e expor a tese. Isto é, o olhar que aquele escritor tem sobre o tema. O que em se tratando de uma redação nos moldes do Enem, é sempre uma situação-problema, tá bom? Por isso que nós estamos, ainda há pouco, né, passamos aí um bom tempo discutindo como é que a gente transforma uma frase-tema de proposta, né, num problema, porque as nossas teses precisam sempre encaminhar a resolução de uma situação-problema, levando em consideração que o próprio tema do Enem faz isso. Para tanto, existem inúmeros recursos de que se pode lançar mão a fim de que essa importante parte do texto seja feita com maestria. Vamos a vários deles. Agora vamos para o primeiro exemplo de introdução. Primeiro tipo de introdução. Introdução por declaração. Olha só, pessoal. Constitui-se maiormente de frases declarativas, isto é, aquelas que constatam um fato. Esse tipo de frase informa ou declara alguma coisa. Podem ser afirmativas ou negativas. Dentro da declaração, cabem conceituação, definição, exposição, dentre outros recursos. Pode dividir a tela? Então, a introdução por declaração é aquela em que, normalmente, é muito preferida muito preferido esse tipo de introdução, porque é aquela em que há a elucidação de alguns conceitos, né? Alguns conceitos são elucidados, alguns conceitos são marcados para contextualizar e localizar o leitor na discussão, tá bom? O exemplo que a gente tem aí, tá aqui, ó. Os trechos sublinhados geralmente correspondem à tese, certo? Quando houver, de cada parágrafo analisado. Porque às vezes o parágrafo ele tem uma função diferente porque pertence a um texto argumentativo diferente, né? A um editorial, às vezes pertence a um artigo de opinião, aí varia. Mas tudo bem, vamos olhar aqui. Exemplo. Nossos problemas não resultam da falta de recursos. Vou pegar aqui o lápis. Nossos problemas não resultam da falta de recursos, e sim da sua má alocação. O mundo produz anualmente 80 trilhões de dólares de bens e serviços. Divididos por 7,6 bilhões de pessoas, isso representa 3.500 dólares por mês por família de 4 pessoas. É bem suficiente. Com um PIB de 6,5 trilhões de reais e uma população de 208 milhões, o Brasil está precisamente na média mundial. Uma distribuição mais justa asseguraria, né, 11 mil reais por mês por família de 4 pessoas. Daria para todos viverem de maneira digna e confortável. Reduzir a desigualdade
é o principal caminho para uma sociedade mais decente e mais produtiva. Nosso problema não é econômico, é político. Veja bem, o que foi que esse texto fez até chegar a essa parte aí, sublinhada? Trouxe dados, trouxe números, ok? Fazendo constatações. Por isso que esse tipo de introdução é chamado de por declaração. Então, nossos problemas não resultam da falta de recursos, e sim de sua má alocação. Isso é uma declaração. O mundo produz tanto. Dividido por tantos habitantes ficava isso. O Brasil produz X. Dividido por tantos habitantes fica Y. Isso são declarações. Ele está o tempo todo declarando. Ele não está argumentando. Ele não está defendendo nada. Lembra, a pergunta que está sendo respondida aí é o quê? E não por quê. Beleza? Aí na parte sublinhada, que eu disse a vocês ainda há pouco, é a tese. Na parte sublinhada é outra coisa. Ele diz, reduzir a desigualdade é o principal caminho para uma sociedade mais decente e mais produtiva. Nosso problema não é econômico, é político. Aí já não é mais declaração. Aí já não é mais uma mera constatação. Agora tem o olhar. Agora tem a subjetividade. Porque ele diz, nosso problema não é econômico, é político. Aí, a partir daí, cabe uma pergunta. Que pergunta é essa? Por quê? Então, se a pergunta por que cabe, é porque essa frase aí é o que, minha gente? Ela é argumentativa. Ela é uma tese. E a partir dessa tese, vai haver o desenvolvimento, a discussão dos argumentos. Tá bom? Segundo tipo de introdução. Introdução por apresentação de fatos. Pode colocar só o material aí. Neste tipo, também declarativamente, apresentam-se fatos históricos ou não para contextualizar e situar o leitor na discussão. Perceba que no trecho abaixo mesclam-se exposição com opinião. Aí, pessoal, já tem um diferencialzinho, certo? Preste atenção. Aí já tem um diferencial. Que diferencial é este? A gente tem aí uma mescla, né, entre exposição e opinião, certo? Então, essa mescla acontece exatamente a partir desses tópicos que estão sublinhados aí. Porque a gente não vai dividir tão rigorosamente esse tipo de questão, não. Beleza? Às vezes, a exposição ela pode ficar mesclada entre uma coisa e outra. Você pode expor e, ao mesmo tempo, você pode dar o seu ponto de vista. Não precisa separar necessariamente, não. Presta atenção aí. Os dados que têm vindo a público sobre a situação das barragens de mineração no país compõem um cenário desconcertante de fragilidade da ANM, Agência Nacional de Mineração. O órgão é responsável pela fiscalização de 790 barragens de rejeito no país, das quais 139 sob titularidade da Vale S.A. Em 2017, contando apenas 35 fiscais, a agência deixou de fiscalizar 73% das barragens. Além disso, falta de combustível para abastecer os carros dos fiscais e até para pagar as contas de luz das superintendências dos estados. O orçamento público destinado ao antigo Departamento Nacional de Produção Mineral, agora ANM, e o que dele é gasto para a fiscalização da atividade de mineração, é mais um fator a ser considerado na cadeia de responsabilidade pelo rompimento da barragem da Vale e a tragédia de Brumadinho. Pode dividir a tela aí. Vamos lá. Acompanhe aqui no que eu vou sublinhar para vocês. Olha só, quando ele coloca aqui, o órgão é responsável pela fiscalização de 790 barragens de rejeito, 139 sob titularidade da Vale, fiscalizar 73% das barragens, né? Aí, falta combustíveis, apenas 35 fiscais, falta combustível para seus carros, para pagar as contas de luz. Tudo isso, pessoal, é apresentação, estou sublinhando aqui em cima, tudo isso é apresentação de
fatos. Trouxe fatos. Lembrem-se que também é uma declaração. Só que agora são fatos. São objetivos. Tá bom? Diferentemente da anterior, em que a gente tinha a exposição também de algumas questões mais subjetivas. Agora nós temos a apresentação de fatos. Tá bom? Que tem uma natureza objetiva bem maior. Ok? Perfeito. Vamos lá. Continuando nossa discussão aqui. Introdução por intertextualidade. É outra possibilidade também, né? Algumas pessoas gostam, né? Tem muita facilidade em utilizar a intertextualidade, esse recurso em que os textos dialogam, né? Esse recurso em que os textos conversam um com o outro. O que significa isso, professor? Quando um texto, uma ideia textual, ela é constituída a partir da referência a outra ideia, de outro texto. E aí a gente tem o fenômeno da intertextualidade e também da interdiscursividade. Né? A intertextualidade, ela é meramente o empréstimo, dependendo da função, né? Pode ser um empréstimo normal, pode ser um empréstimo do tipo você tomar um texto emprestado, mas ao mesmo tempo querer satirizá-lo, que seria uma paródia, né? Você pode pegar emprestado apenas por paráfrase, pode fazer apenas uma citação. Então esse empréstimo do outro texto é só para legitimar o seu. E às vezes a gente se utiliza de outros textos para pegar a ideia desses textos e fazer a nossa, a do nosso texto. Então isso aí é um fenômeno que mescla entre intertextualidade e também interdiscursividade, porque o discurso do outro texto foi tomado emprestado para o nosso também, tá bom? Não somente a superfície textual. Ok. Aqui, textos dialogam entre si para que juntos constituam a contextualização. Vamos lá. Exemplo. O filme AI, a inteligência artificial, pode colocar só o material, de Steven Spielberg, é a história de um clone triste. A novela O Clone, de Glória Pérez, com fantásticas imagens e cenários do diretor Jaime Monjardim, é a história alegre de um clone triste. O Fausto, de Goethe, publicado originalmente em 2 volumes com um longo intervalo de tempo entre eles, 1808. O primeiro, em 1833. O segundo é a história trágica de um clone cômico. O Frankenstein, ou O Prometeu Moderno, de Mary Shelley, que o publicou anonimamente em 1818, quando tinha apenas 19 anos, é a história trágica de um clone trágico. De comum, em todas essas obras e histórias de épocas tão diferentes, o mesmo mito do descontentamento com as limitações da existência e da busca de sua superação com a criação de outras vidas sobre-humanas. Pode dividir a tela aí? Galera, olha só, onde é que está a intertextualidade, professor? Está aqui, minha gente, ó, muito claramente para a gente. A ideia deste texto foi construída a partir da referência a outros textos, né? Inteligência artificial, o clone, né? Prometeu Moderno, que no caso aqui seria Frankenstein, né? E colocando aqui os devidos autores, né? Então, quando se faz referência a outros textos, a gente tem uma intertextualidade. E para contextualizar, você pode utilizar esse tipo de recurso para qualquer tema. Esses dias eu estava corrigindo a redação sobre desperdício de água, não, sobre racionamento de água, né, sobre o uso racional da água no Brasil, e aí algumas pessoas contextualizaram, né, fazendo referência à obra Wall-E, né? Desculpa, é sobre obesidade, lembrei. A redação é sobre obesidade. E alguns textos fizeram referência à obra Wall-E, a animação da Disney, né? E essa animação, ela traz pra gente justamente essa lógica, né? De que o planeta Terra ficou inabitável por causa dos maus hábitos da população. Tanto em termos de descarte de lixo, quanto também em termos de saúde coletiva, né? E aí faz-se referência a essa obra para localizar a discussão. É evidentemente que a nossa realidade não é a de Wall-E. O que é ficção, o que é realidade, é realidade.
Mas nada impede de você usar uma obra ficcional para representar a realidade. Uma coisa não tem nada a ver com a outra, certo? É sempre importante a gente considerar que aquela obra ela é ficcional e que alguma coisa dessa obra se materializa na nossa realidade. É isso que torna um repertório produtivo, tá bom? São temas futuros de aulas nossas, tá bom? Próximo tipo de introdução é por definição. E lembrando, né? Introdução por definição é também declaração, só que é um conceito. É como se fosse conceituação, né? Só que é um conceito. Aqui, em mais uma declaração, pode colocar só o material. Conceitua-se algo. É um tipo de introdução muito utilizado pela facilidade que há em definir determinados conceitos que envolvem os temas. Neste exemplo, temos apenas a contextualização. Aqui não tem tese. Aí veja só. Há momentos em que um conceito que parecia velho, em desuso e até superado, como que se impõe. Essa é o caso do castigado termo patrimonialismo, utilizado pela primeira vez pelo sociólogo alemão Max Weber, ainda em finais do século XIX. Derivado da palavra patrimônio, que evoca o sentido da propriedade privada, o termo sugere a importância do lugar patrimonial, do espaço individual, que se destaca diante das causas públicas e comuns. Professor, cadê a definição? Tá aqui, ó. Vou sublinhar para vocês perceberem. Ó. Derivado da palavra patrimônio, né? Ó. Que evoca o sentido de propriedade privada, o termo sugere a importância do lugar patrimonial, do espaço individual, que destaca-se diante das causas públicas, e comuns. Então, nós temos aí o termo patrimonialismo, né? Aqui. Nós temos o termo patrimonialismo e aí a definição. Então, vocês podem também utilizar um conceito de alguma coisa para poder contextualizar, para poder trazer à tona o que vocês querem discutir, o que vocês querem elucidar. Tá certo? Não é obrigado, você não tem apenas uma possibilidade. Aliás, aqui nós estamos aí nas várias possibilidades de introdução. A próxima introdução é por enumeração. Enumeram-se palavras, expressões, dados, fatos ou opiniões para enfatizar a defesa do que se quer fazer. Aí veja só. Escrever sobre a história das punições na educação não é uma tarefa fácil, pois não há uma única forma de contá-la. Vários caminhos podem ser escolhidos. Um deles seria nos embrearmos pela historiografia tradicional, buscando a gênese da punição no decorrer linear do tempo histórico da educação. Um outro percurso seria nos apoiarmos em autores que nos mostrem como a disciplina das crianças e dos jovens foi e continua sendo construída. Escolhemos o caminho de expor momentos emblemáticos que podem trazer à tona diferentes aspectos para a compreensão da atualidade, porque são as práticas da punição na educação que irão nos dar pistas para situá-las enquanto elementos que sintetizam as contradições das relações sociais, políticas e econômicas. Vamos lá? Pode dividir a tela aí? Professor, cadê a enumeração que eu não estou vendo? Está aqui, ó. Um deles, esse um deles que está em negrito aí, é uma enumeração. Um outro é outra enumeração. Existem outros tipos de enumeração também. Você pode citar palavras que resumem a ideia, né? Então você quer discutir, por exemplo, um tema como preservação dos direitos dos animais ou combate aos maus tratos aos animais. Você quer discutir esse tema. Aí você pode enumerar da seguinte maneira. Você pode dizer assim, violência, açoitamento, abandono, negar água e comida. São algumas expressões que resumem, né, que simbolizam a intensa prática do abandono de animais ou da violência contra os animais no Brasil. Essas expressões que foram listadas aí uma ao lado da outra, elas configuram-se como enumerações, tá? Elas são enumerações. Portanto, nós podemos considerar como também sendo um recurso válido. Beleza?
Introdução por exposição de notícias. Outro recurso possível é expor notícias como forma de contextualizar o tema sobre o qual se pretende falar. Aqui também só há contextualização, não tem tese. Exemplo, bota só um material. Em março, estreou na Netflix a série brasileira Coisa Mais Linda, com uma trama que gira em torno de 4 mulheres na cidade do Rio de Janeiro. Malu, Adélia, Teresa e Lígia. Não são quaisquer mulheres, nem qualquer coisa, mas 4 personagens que tentam fugir dos padrões e estereótipos do que se espera para uma mulher no lugar que era ainda a capital federal. Pode colocar aqui a tela. Aí nesse caso, dividida. Aí nesse caso, pessoal, nós temos uma notícia, né? A notícia da divulgação da estreia do documentário, tá bom? Então você pode contextualizar a sua discussão. Por exemplo, se quisesse falar aí sobre subversão do papel da mulher, ok? Seria uma possibilidade você noticiar a chegada desse filme para contextualizar que a obra cinematográfica, mesmo localizada naquela época, quando o machismo era muito mais forte do que é hoje, né? A gente teria nessa ocasião aí esse filme que representa muito bem, né, as mulheres que para a época já subvertiam os papéis estabelecidos socialmente. Perfeito. Agora, para finalizar os tipos de introdução, eu quero chamar muita atenção para essa aqui. Uma introdução por texto motivador. Um uso que será aprofundado mais adiante é o dos textos motivadores em sua redação. Uma dessas possibilidades está na introdução. Confira como fica em uma redação do Enem 2017. Presta atenção no que eu vou dizer aqui a vocês. Texto motivador não é o bicho de 7 cabeças que as pessoas pensam que é e que alguns professores dizem que é. Texto motivador deve ser utilizado na redação sob muitas possibilidades diferentes. Aliás, quem utiliza bem um texto motivador sai na frente em larga escala e rápido. Eu não vou me antecipar, não. Eu vou só mostrar a vocês como a gente escreveria um texto motivador na redação do Enem 2017 e de lá para cá, qualquer ano que fosse. Aqui no nosso material tem exemplo para todos os anos. De 2016 até ano passado, até 2020, certo? Tem análise das propostas e também um parágrafo utilizando proficientemente um texto motivador sem perder ponto, sem que se perca ponto. Veja bem como é que ficaria uma introdução utilizando um texto motivador. E aí a gente encerra essa exemplificação aqui de introdução. E é justamente neste último exemplo que eu digo, para mim é o melhor. Para mim, para a redação do Enem, que é a nossa função aqui, para mim é o melhor tipo de introdução que existe a contexto motivador. Primeiro, você não vai queimar repertório sociocultural de fora dos textos motivadores. Segundo, você não vai perder ponto. Por quê? Porque o foco do uso dos repertórios socioculturais vai ser na argumentação, vai ser no desenvolvimento. Então, se você vai usar no seu desenvolvimento os repertórios socioculturais que você adquiriu ao longo da sua vida e que não estão nos textos motivadores, não adianta você queimar essa possibilidade logo na introdução. Coloque na argumentação. Bota a introdução como sendo um texto motivador. A contextualização. Faça a relação com a tese e deixe a munição melhor para o desenvolvimento. Ou pelo menos aquela com a qual não se perde ponto. Tá? Coloca aí o material. A formação educacional do Brasil é uma preocupação que data desde o período colonial, porém muito seletiva. A partir disso, somente na República, no século XIX,
a primeira escola para surdos passou a existir no país brasileiro. E, mais tardiamente ainda, em 2002, no século XXI, a língua dos surdos, Libras, foi oficializada no Brasil. Assim, mesmo após essas tardias vitórias, a formação educacional dos surdos no Brasil ainda possui desafios, dentre os quais cabem ressaltar o preconceito para com essa parte da população, bem como a inobservância do poder público para a garantia desse direito fundamental para o desenvolvimento de qualquer cidadão. Divida aí a tela, por favor. Olha só, pessoal. Preste atenção. Essa parte que está aqui em negrito, tudo que tiver em negrito neste parágrafo estava nos textos motivadores. O que foi que aconteceu? Houve uma consideração inicial, um tópico. A formação educacional do Brasil é uma preocupação que data desde o período colonial, porém muito seletiva. A formação educacional. Aí houve o que agora? Um afunilamento. Porque esse termo, para quem não está lembrado, era os desafios para a formação educacional dos surdos no Brasil. Não era a formação educacional comum de todo mundo. Era apenas dos surdos. Ok? Aí diz, a partir disso, somente na República, no século XIX, a primeira escola para surdos passou a existir no país brasileiro. E mais tardiamente ainda, em 2002, no século XXI, a língua dos surdos, Libras, foi oficializada no Brasil. Professor, então quer dizer que isso aí está no texto fundador? Tá. Não tem problema, de jeito nenhum. Primeiro porque o uso foi proficiente, e segundo porque isso aí não vai ser o único repertório do texto. É só para contextualizar. É para localizar a discussão da problemática da formação educacional dos surdos no Brasil. É só para localizar isso. Nada mais. Certo? Então, nada mais proficiente do que localizar a discussão do tema a partir dos textos que estão na própria proposta de redação, minha gente. Depois de Brasil, o que a gente tem? Agora é a tese. Agora a gente tem a relação, estão lembrados da primeira aula, né? A contextualização não é constituída a introdução não é constituída de contextualização mais tese. A introdução é constituída de contextualização mais relação mais tese. Relação com a atualidade, relação com a sociedade brasileira contemporânea. Acompanhe. Assim, mesmo após essas tardias vitórias, a formação educacional ainda possui desafios. Então, o que é que eu fiz? O que é que o parágrafo fez? Mesmo após essas vitórias que foram elencadas aí, a gente ainda permanece com desafio. Professor, o que foi isso aí? Foi justamente a relação argumentativa. Foi justamente a relação semântico-discursiva estabelecida entre a contextualização confeccionada a partir do texto motivador, certo? E a relação que vai dar origem à tese. Afinal de contas, ficaria uma pergunta, né, se não houvesse essa ponte. O que é que tem a ver a primeira escola de surdos ter sido criada no século XIX e Libras terem sido reconhecidas, Libra ter sido reconhecida como sendo a segunda língua oficial do Brasil? O que é que isso tem a ver com o tema? O que é que isso tem a ver com a discussão que nós estamos tratando aqui? Certo? Então, essa discussão, ela fica clara, esse posicionamento fica claro a partir do assim, mesmo após essas tardias, certo? E assim por diante. Perfeito, minha gente. Muito bem. Vamos dando continuidade aqui à nossa discussão. Agora, chegamos à segunda etapa da competência 2. Beleza? Eu vou só tomar uma água aqui, fazer uma pausa nesse vídeo, tá? E aí a gente recomeça a gravação de novo. Portanto, esta aula de hoje vai possuir 2 momentos, tá bom? A gente volta já.